Irmãos e irmãs, uma saudação amiga, fraterna a vocês todos. Eu apresento aqui uma reflexão breve sobre a liturgia para este primeiro domingo do tempo da Quaresma anual, que celebramos neste dia 9 de março de 2014. A primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Esta leitura coloca o ser humano em suas origens, no Jardim do Éden. Trata-se de uma narrativa permeada de linguagem alegórica e simbólica, mas, no entanto, com reais instruções ou conteúdos profundos e importantes para a vida do homem. O homem que é livre neste jardim que lhe é dado por Deus, mas no centro deste jardim existe uma árvore cujo fruto não lhes é permitido comer. Que árvore é essa? Que frutos são esses? Trata-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem sempre o ser humano está habilitado para discernir entre o bem e o mal, embora pense estar. Mas ele é livre, mas cabe somente a Deus decidir o que é o bem e o que é o mal. Deus sabe distinguir, mas o ser humano, muitas vezes movido pelo seu orgulho, pela ira, pela inveja, pela luxúria, pode causar uma inversão de valores, dizendo ser bom o que é ruim, ruim o que é bom, e levando à sua própria destruição. Mas o ser humano é tentado, nós sempre somos tentados. A tentação, nesta leitura do livro do Gênesis, é representada pela serpente. A serpente que significa a tentação da independência de Deus, que por sua vez é fruto de uma falsa ideia do próprio Deus. Qual a consequência disso? A consequência é desastrosa. O ser humano sente-se nu, isto é, sente-se um não humano, inferiorizado. É uma maldição, que no entanto não é um castigo de Deus, mas é consequência da sua própria opção, do seu próprio pecado. É o ser humano que se castiga, que se torna infeliz, acaba com a sua vida. Deus nos instrui, mas não para prender e tirar a liberdade, mas para que sejamos plenamente livres do pecado, da morte, da nossa destruição. Ouviremos a passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Esta leitura nos apresenta Jesus no deserto. Lembremos que Jesus ele veio com a missão de salvar a humanidade do pecado e da morte. Cheio do Espírito, ele inicia sua peregrinação pelo deserto. Vai e permanece lá por 40 dias, que lembra os 40 anos do povo no deserto, quando deixou o Egito, a situação de escravidão, rumo à liberdade. Mas esta peregrinação do povo no deserto é cheia de altos e baixos. No entanto, Jesus, como povo no deserto, também é submetido a provações e a tentações. Mas a diferença é que ele vence. A narrativa apresentada no Evangelho resume em 3 importantes pontos as tentações de Jesus. Primeiro, a tentação do ter. Transforme as pedras em pães. Jesus sentiu fome, mas ele responde: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. De que adianta querer, e às vezes até facilmente, ter todos os bens deste mundo, o materialismo, que na verdade nos possui, se no entanto não contamos com aquilo que dá o sentido da nossa vida, que dá a razão da nossa felicidade, que dá o horizonte do nosso caminhar. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Também ele não tenta Deus, em segundo lugar, como fizeram os antepassados no deserto, nem deturpará o sentido da palavra de Deus. Ele não se joga do alto do templo, como que pedindo provas a Deus, pedindo sinais a Deus. Em terceiro, ele não aceita uma glória deste mundo para que ele seja colocado contra o próprio Deus. Jesus nega
esta possibilidade quando o tentador o leva ao alto da montanha e oferece todos os reinos do mundo. Ora, o reinado de Jesus é bem diferente. Ele não se impõe e nem se alinha como os reinos deste mundo, como os poderes deste mundo, às vezes com a opressão, com o uso da violência, da força, de estratégias e às vezes manobras nem sempre honestas. Não, o reinado de Jesus é o reinado de Deus, propõe a humildade, o serviço, a caridade com os mais necessitados, em si a vivência do amor. A sua vida é com isso, irmãos e irmãs, uma vitória, já é uma vitória e deve ser um modelo para a nossa própria vida. Aliás, ouviremos também a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 19. Onde se multiplicou o pecado, superabundou a graça. São Paulo faz aqui um paralelo entre Adão e Cristo. Como vimos, Adão, na primeira leitura, quis ser senhor do bem e do mal. O resultado foi a morte. E nós podemos permanecer solidariamente ainda ligados a Adão, porque recusamos a novidade trazida em Jesus Cristo, que vence a tentação. Cristo reconhece a sua dependência de Deus, ele é fiel, ele é obediente, ele é o Senhor da vida e é ele quem nos dá a graça, a salvação, fazendo justos todos aqueles que têm fé. Ora, irmãos e irmãs, em Jesus Cristo está o modelo do ser humano íntegro, integrado, livre, o ser humano que nós devemos ser. Em Jesus Cristo enxergamos. E é em Cristo que nós ressurgimos como uma nova humanidade, libertada do pecado e da morte. Ora, pelo batismo, nós somos inseridos nesta humanidade, participamos do mistério de Cristo. Com Ele morremos e com Ele ressuscitamos para uma vida nova. Que a liturgia deste primeiro domingo da Quaresma, irmãos e irmãs, então nos ajude a realmente nos sentirmos este povo, novo povo de Deus, não aquele antigo povo ligado a Adão, mas em Jesus Cristo, livres do pecado e da morte, livres de tudo aquilo que nos amarra, livres para realmente caminharmos uma vida em sua plenitude, a santidade junto de Deus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, eu apresento aqui alguns breves comunicados da nossa comunidade. Eu lembro a todos os horários de missas para este final de semana. No sábado às 18h30, na Igreja Matriz Santa Gertrudes, aqui no centro de Cosmópolis. Também na mesma igreja, no domingo temos 3 horários de missas: 8 da manhã, 10 da manhã e 19 horas, ou 7 horas da noite. Na próxima terça-feira, dia 11, teremos um mutirão de confissões ou confissões comunitárias aqui na Igreja Matriz Santa Gertrudes, com a presença dos padres aqui da nossa região leste da diocese. E todas as confissões serão atendidas individualmente. Então, reforçando, na próxima terça-feira, dia 11, a partir das 7 horas da noite, ou 19 horas, na Igreja Matriz. Todos são convidados também a comparecer e aproveitar a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus através do sacramento da reconciliação. Buscarmos o perdão, a graça, esta graça que possuímos através de Jesus Cristo. São estes os avisos que nós temos, queridos e amados irmãos e irmãs, e sobre todos vocês eu invoco as bênçãos de Deus. Que desça sobre vós e convosco permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Amoroso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.